Schistosoma mansoni é um platelminto trematóide, o agente etiológico causador da esquistossomose intestinal, popularmente conhecida como barriga d'água, que é uma doença de base hídrica causada pelo contacto com água contaminada com cercária. As comunidades que vivem em regiões endêmicas geralmente vivem em condições de baixo saneamento básico, onde dependem da água doce infectada para suas atividades diárias, levando a infecções recorrentes da esquistossomose. A esquistossomose é uma doença causada pelo Schistosoma mansoni, verme achatado do grupo dos trematóides. Schistosoma spp são vermes pertencentes à borda de platelmintos. Vermes adultos vivem no sangue dos seus hospedeiros, apresentam um nítido dimorfismo sexual. Os machos são mais curtos e grossos e apresentam um profundo sulco ventral ou xisto, onde a fêmea acasala durante a cópula. Os ovos têm um formato e tamanho que variam de acordo com a espécie. Geralmente são redondos ou ovais, costumam ter uma espora ou espinho e dentro está o miracídio. O miracídio tem aproximadamente 150 micrômetros de comprimento, é ciliado, móvel e com um apêndice espinhoso. Seu ciclo de vida é dioico, envolve 2 hospedeiros. O ciclo começa quando os ovos lançados na água eclodem e liberam o primeiro estágio larval, o miracídio. O miracídio nada na água até encontrar e penetrar no hospedeiro intermediário, caramujo da água doce. Dentro do caramujo, o miracídio se reproduz assexuadamente através de 2 gerações de esporocistos, a partir dos quais se desenvolvem cercárias, larvas infecciosas para humanos, outros mamíferos e aves, deixando o caramujo e passando para a água. As cercárias liberadas, quando penetram no hospedeiro definitivo, humanos, aves ou mamíferos, perdem suas caudas e se transformam no primeiro estágio larval ou esquistossômulo, que penetram nos vasos sanguíneos para atingir os pulmões e depois o fígado, onde se desenvolvem em vermes adultos acasalam. A partir daí, eles migram em pares para o local final, onde a fêmea põe os ovos. O local final parece ser específico da espécie. Por exemplo, o Schistosoma mansoni é normalmente encontrado nas veias mesentéricas do intestino grosso, mas também podem se mover do local para o outro. Aproximadamente metade dos ovos progride para o lúmen do intestino e é eliminado nas fezes. A fisiopatologia da esquistossomose está ligada à formação de granulomas fibrosos ao redor dos ovos que ficam presos nos tecidos do hospedeiro, principalmente no intestino e no fígado, durante sua migração para atingir o lúmen no intestino dos vertebrados. O ciclo de vida do Schistosoma mansoni é complexo, requer um hospedeiro intermediário e é definitivo. Os parasitas apresentam amadurecimento nos pulmões, transformando-se em vermes adultos que depois vão atingir a circulação portal. Os vermes adultos vivem na veia porta e quando acasalam, migram para o plexo hemorroidário para a deposição dos ovos. Uma parte dos ovos atravessa o endotélio vascular, submucosa e mucosa, caindo na luz intestinal, podendo ser eliminados juntos com as fezes. Os ovos de esquistossoma se alojam em criptas intestinais em vasos logo abaixo da submucosa. Podem ser observados vermes dentro desses vasos na submucosa. No fígado ocorre a formação de granulomas no espaço portal, contendo ovos no seu interior. As principais lesões causadas no homem são secundárias, portanto, aos ovos do parasita. O exame de fezes pode ser negativo. O diagnóstico da esquistossomose aguda é feito pelo encontro de ovos nas fezes e ou pela sorologia associada aos dados clínicos e epidemiológicos do paciente. Os métodos diagnósticos principais incluem sorologia, exames parasitológicos de fezes e biópsia na válvula retal. O exame de fezes pelo método CAT-UCATS apresenta sensibilidade maior de 90% quando utilizado pelo menos 4 espécimes e a sensibilidade de 6 exames de fezes é similar à biópsia de válvula retal, que é considerado padrão ou para o diagnóstico. O tratamento é feito utilizando alguns medicamentos, mas o mais utilizado é o praziquantel, uma droga efetiva no tratamento da esquistossomose, afeta a contração muscular desses vermes, aumentando o influxo de cálcio, uma vez que age em sítios específicos permeáveis ao cálcio no tegumento e na membrana sarcoplasmática do parasita, levando à flacidez e à paralisia do verme. A prevenção da doença é importante e inclui o tratamento apropriado dos infectados, medidas de saneamento básico e combate ao hospedeiro intermediário, além da educação sanitária da população.